Imagina uma viagem no tempo, onde a longevidade se torna sinônimo de talento inesgotável. Do enigmático Clint Eastwood, o cowboy que nunca se aposenta, até Dick Van Dyke, o homem que continua dançando com um sorriso eterno, as vidas dos gigantes mais longevos de Hollywood. Número 1. Mac Urso Jr. O eterno Jethro, com 86 anos, Mac Sber Jr. ainda é um nome que evoca sorrisos e lembranças. Embora atualmente ele possa não ser tão reconhecido pelas novas gerações, aqueles que cresceram assistindo The Beverly Hillbillies sabem que Mac Sber Jr. Ele foi quem deu vida ao icônico personagem Jethro Bodden. No entanto, sua carreira não parou por aí. O filho do campeão de boxe Mac Sber Sr. Mac Urso Jr. Ele sempre sentiu que seu destino não estava no ringue, mas sim nas câmeras de televisão e cinema. Seu debut como ator foi modesto, mas logo ele conseguiu o papel de Jethro, o ingênuo e musculoso sobrinho da família Clampett. Foi esse papel que lhe permitiu conquistar o carinho do público e garantir um lugar na história da televisão. Mas ser estereotipado em um personagem tão querido pode ser uma faca de dois gumes. Enquanto Bear Jr. ele desfrutava do sucesso de The Beverly Hillbillies, também sofria ao saber que Hollywood o via apenas como Jethro, o jovem bobo da série. Por trás das câmeras, Mac Sber Jr. ele tinha outros sonhos. Ele queria escrever, dirigir e produzir, mas o sucesso de Jethro foi uma espada que ele teve dificuldade em desembainhar. No entanto, Bear não era alguém que se rendia facilmente. Apesar dos obstáculos, ele trabalhou duro para fazer seu nome como produtor, conseguindo sucesso com filmes como Macon County Line e Ode to Billy Joe. Esses projetos mostraram que seu talento ia além da interpretação cômica e que ele podia contar histórias profundas e comoventes. Número 2. Rogério Corman. O rei da série B, aos 97 anos, Roger Corman continua sendo uma lenda viva do cinema. Apelidado de rei dos filmes de série B, Corman não só fez história por seus filmes de baixo orçamento, mas também pela sua capacidade de dar vida a produções que pareciam impossíveis de realizar com os recursos disponíveis. Durante décadas, seu cinema se destacou por desafiar as normas de Hollywood, mostrando que não é preciso ter milhões para criar um filme memorável. Sua carreira começou nas duras ruas de Detroit, onde desenvolveu um amor pelo cinema, que o levou a se mudar para Los Angeles em busca de realizar seu sonho. Uma vez lá, ele percebeu que os grandes estúdios nem sempre estavam dispostos a arriscar com propostas originais. Então ele decidiu fazer as coisas do seu jeito. Corman fundou a New World Pictures, e ele começou a produzir e dirigir filmes de maneira quase artesanal, utilizando o que tinha à mão e trabalhando com orçamentos mínimos. No entanto, seu impacto na indústria não se limita apenas aos seus filmes. Corman também foi mentor de alguns dos diretores mais importantes da atualidade. Gente como Martin Scorsese, James Cameron e Francis Ford Coppola deram seus primeiros passos sob sua tutela. Com seu estilo rebelde e sua abordagem pragmática, Roger Corman mudou a forma como o cinema era feito em Hollywood, criando uma legião de seguidores e um grupo de cineastas que aprenderam com sua ética de trabalho. Número 3. David Attenborough, o narrador da natureza. Aos 97 anos, Sir David Attenborough é uma lenda viva que narrou a história do nosso planeta como ninguém mais. Com sua voz característica e sua paixão pela natureza, ele educou e inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde a revolução documental que começou com Life on Earth, até as impressionantes imagens de Planet Earth, Attenborough provou ser muito mais do que um simples narrador. Sua carreira começou na década de 50, quando se juntou à BBC para trabalhar em programas de história natural. À medida que seu conhecimento e amor pela vida selvagem cresciam,
sua reputação como um dos narradores mais respeitados do mundo também aumentava. Pronto. Sua voz se tornou sinônimo de documentários sobre a vida selvagem, e os programas que ele produzia não eram apenas informativos, mas também emocionantes e visualmente impressionantes. A magia de Attenborough não está apenas na sua capacidade de narrar, mas na sua habilidade de conectar as pessoas com a natureza. Ele passou décadas viajando pelo mundo, filmando nos cantos mais remotos do planeta, desde as profundezas dos oceanos até os cumes das montanhas. Seu trabalho foi fundamental para a consciência ambiental e inspirou gerações a cuidar e proteger nosso planeta. 4. Mel Brooks, o brincalhão irreverente. Aos 97 anos, Mel Brooks é a definição de irreverência e gênio cômico. Não só escreveu e dirigiu algumas das comédias mais emblemáticas da história do cinema, mas também deixou sua marca como ator e produtor. Brooks não é um homem de um único talento, ele é uma força imparável que mudou para sempre o panorama da comédia. O humor de Brooks é um ótimo exemplo, nunca foi convencional. Ele abordou temas tabus e riu do intocável. The Producers e Blazing Saddles desafiaram normas sociais e políticas, comentários afiados. Seus filmes, como The Producers e Blazing Saddles, não apenas fizeram o público rir, mas também desafiaram as normas sociais e políticas, gerando polêmica em sua época. No entanto, essa era a magia de Brooks, sua capacidade de misturar o humor com comentários sociais afiados. Número 5. Bob Newhart, o mestre do humor sutil. Com 94 anos, Bob Newhart é uma figura lendária no mundo da comédia. Seu estilo único, baseado no humor seco e no ritmo pausado, o destacou desde o começo e o levou a ser um dos comediantes mais queridos na televisão. Desde seu icônico programa The Bob Newhart Show até sua recente aparição em The Big Bang Theory. Isso distinguiu desde o início e o levou a ser um dos comediantes mais queridos da televisão. Desde seu icônico programa The Bob Newhart Show até sua recente aparição em The Big Bang Theory, Newhart provou que seu talento é atemporal. Newhart provou que seu talento é atemporal. Nascido em 1929, Newhart começou sua carreira na comédia com um álbum inovador de monólogos, intitulado The Bottom Down Mind of Bob Newhart, que se tornou um sucesso inesperado e o catapultou para o estrelato. Esse estilo de humor, em que Newhart simula conversas telefônicas cheias de pausas desconfortáveis e comentários absurdos, foi um sopro de ar fresco na comédia da época. No entanto, foi sua incursão na televisão que consolidou seu lugar na história. The Bob Newhart Show se tornou um fenômeno cult, com seu humor suave e familiar que conectava com o público de todas as idades. Ao longo de sua carreira, Newhart manteve sua imagem limpa e sem controvérsias. Isso é o que o tornou ainda mais querido pelo seu público. Número 6. Gene Hackman, o poder da versatilidade. Aos 93 anos, Gene Hackman continua sendo uma das figuras mais respeitadas no cinema. Embora ele tenha se aposentado da atuação há mais de uma década, seu legado como um dos atores mais versáteis de Hollywood continua sendo inabalável. Hackman, conhecido por sua intensidade na tela e sua capacidade de assumir papéis complexos, se tornou um ícone ao longo de sua carreira. Nascido em San Bernardino, Califórnia, Hackman não teve uma infância fácil. A relação dele com o pai era tensa, e esses conflitos internos pareciam alimentar suas interpretações mais memoráveis. Depois de servir na Marinha, Hackman se dedicou à atuação. E depois de anos lutando na Broadway, ele finalmente teve sua grande oportunidade no cinema com Lilith. Sua carreira decolou com papéis como o do detetive Jimmy Poppy Doyle em The French Connection, que lhe rendeu seu primeiro prêmio Oscar. A partir daí, Hackman mostrou uma versatilidade inigualável, passando de dramas a comédias com uma facilidade impressionante. Filmes como Superman, Os Royal Tenenbaums, Os Imperdoáveis mostraram as múltiplas facetas do seu talento. Número 7. Clint
Eastwood, o Homem de Ferro. Aos 93 anos, Clint Eastwood continua sendo um dos rostos mais icônicos de Hollywood. Sua carreira tem sido um exemplo de longevidade e reinvenção. E o que o distingue de outros atores e diretores é sua capacidade de se manter relevante ao longo de tantas décadas. Desde seu sucesso inicial como ator de faroeste, até sua aclamada carreira como diretor, Eastwood provou ser um verdadeiro mestre do cinema. Nascido em São Francisco em 1930, Eastwood começou sua carreira com pequenos papéis na televisão e no cinema. Mas foi só quando interpretou Raul de Yates na série Ravid que sua popularidade começou a crescer. A imagem dele, de durão e silencioso, se consolidou nos anos 60. Com seu papel como o Homem Sem Nome. Na famosa trilogia de Spaghetti Westerns, de Sergio Leone. Esses filmes não só o transformaram em uma estrela mundial, mas também lhe deram uma das imagens mais duradouras da história do cinema. No entanto, Eastwood não se contentou em ser apenas um herói do faroeste. Ao longo dos anos 70 e 80, ele se transformou em um diretor talentoso. Com filmes como Os Imperdoáveis, Menina de Ouro e Gran Torino, Eastwood mostrou que era capaz de capturar uma profundidade emocional e uma complexidade moral que muitos não esperavam de alguém que tinha começado como vaqueiro. Seu estilo de direção austero e eficaz o tornou um referencial para as gerações futuras. Número 8. James Earl Jones. A voz do poder. Aos 93 anos, James Earl Jones continua sendo uma das vozes mais reconhecíveis e imponentes do cinema. Embora sua carreira tenha começado no teatro, foi seu trabalho no cinema e na televisão o que o tornou uma lenda. Para muitos, seu papel como a voz de Darth Vader em Star Wars é inesquecível. Mas a carreira de Jones abrange muito mais do que uma única saga cinematográfica. Nascido em 1931 no Mississippi, James Earl Jones superou uma infância difícil. Criado pelos avós, depois que seu pai, o ator Robert Earl Jones, abandonou a família, James lutou contra uma severa gagueira, que quase o fez parar de falar completamente. No entanto, com o apoio de um professor, ele conseguiu superar sua dificuldade na fala e descobrir seu amor pela atuação. Esse foi o começo de uma carreira que se estenderia por mais de 6 décadas. Depois de estudar teatro na Universidade de Michigan, Jones se juntou ao Festival de Shakespeare de Nova York, onde aperfeiçoou sua arte. Nos anos 70, sua atuação em The Great White o levou a ganhar um prêmio Tony e a receber sua primeira indicação ao Oscar. Mas foi nos anos 80 que Jones alcançou a fama mundial graças ao seu papel como a voz de Darth Vader em Star Wars. Sua voz profunda e ressonante capturou a atenção dos fãs e o tornou uma figura icônica. Número 9. James Hong, o Indomável. Com mais de 100 anos de vida, James Hong é um verdadeiro testemunho da longevidade e da perseverança em Hollywood. Sua carreira, que abrange mais de 7 décadas, o levou a se tornar um dos atores asiático-americanos mais prolíficos da história. Com mais de 400 créditos em cinema e televisão, Hong tem sido uma figura de destaque em todo tipo de produções. Desde filmes de culto até sucessos de bilheteira. Nascido em Minneapolis em 1929, Hong inicialmente estudou engenharia civil na Universidade do Sul da Califórnia. Mas sua paixão pelas artes cênicas o levou a mudar de rumo e se dedicar completamente à atuação. Durante os anos 50 e 60, Hong começou a conseguir pequenos papéis na televisão. Mas sua grande oportunidade chegou com a série de televisão The New Adventure of Charlie Chan. A partir daí, sua carreira decolou e ele nunca olhou para trás. Embora tenha interpretado uma ampla gama de personagens, seus papéis mais memoráveis incluem seu trabalho em filmes como Big Trouble in Little China e Blade Runner. Hong também deu voz a personagens animados em filmes da Disney, como Mulan,
demonstrando sua versatilidade. Como ator, sua capacidade de transitar sem esforço entre a comédia e o drama. Isso o tornou um talento muito requisitado em Hollywood. Número 10. Richard Chamberlain, o galã eterno. Aos 89 anos, Richard Chamberlain continua sendo lembrado como um dos galãs mais carismáticos de Hollywood. Seu estrelato atingiu seu auge nas décadas de 60 e 70. Mas seu legado continua vivo. Tanto pelos seus papéis românticos, quanto pela sua coragem de se assumir homossexual. Em uma época em que sair do armário em Hollywood era praticamente inimaginável. Nascido em Beverly Hills em 1934, Chamberlain mostrou um interesse precoce pela atuação. Depois de servir na Guerra da Coreia, ele decidiu se dedicar completamente à sua paixão, e não demorou muito para que conseguisse sua grande oportunidade. Foi seu papel na série de televisão Dr. Kildare que o catapultou à fama internacional. O personagem do jovem encantador médico não só lhe rendeu um grande número de fãs, mas também lhe garantiu um Globo de Ouro. O sucesso de Chamberlain na televisão não se limitou a Dr. Kildare. Protagonizou adaptações de grandes clássicos da literatura, como Os Três Mosqueteiros, e nos anos 70 e 80, deslumbrava o público com papéis em Shogun e The Thor Bards. Esses dramas épicos consolidaram seu lugar como um dos atores mais queridos e admirados de sua geração. Número 11. Sidney Poitier, o pioneiro. Aos 97 anos, Sidney Poitier deixou uma marca indelével na história de Hollywood. Ele foi o primeiro afro-americano a ganhar um prêmio Oscar como melhor ator, quebrando barreiras raciais em uma indústria que, até aquele momento, havia oferecido poucas oportunidades para atores negros. Sua carreira está cheia de momentos históricos que mudaram a forma como os atores negros são percebidos na indústria cinematográfica. Nascido em 1927 em Miami, Poitier cresceu nas Bahamas antes de voltar para os Estados Unidos durante sua adolescência. Depois de um breve período no exército, Poitier começou a atuar no American Negro Theatre, onde aperfeiçoou sua arte e desenvolveu uma ética de trabalho inabalável. Sua grande oportunidade chegou com o filme No Way Out, em 1950, onde interpretou um jovem médico que enfrenta a discriminação racial. Esse papel o colocou no mapa de Hollywood e o posicionou como uma das vozes mais importantes do cinema. Poitier fez história ao ganhar o prêmio Oscar por sua atuação em Lilies of the Field, tornando-se o primeiro ator afro-americano a receber tal honra. Sua vitória foi um momento decisivo na história do cinema, mas Poitier não parou por aí. Ao longo dos anos, ele continuou desafiando estereótipos e assumindo papéis que mostravam a dignidade, a coragem e a humanidade dos personagens negros. Número 12. Dick Van Dyke, o rei do entretenimento. Aos 97 anos, Dick Van Dyke continua sendo uma das figuras mais queridas da história do entretenimento. Sua carreira, que começou na década de 50, abrangeu mais de 6 décadas. E ao longo desse tempo, Van Dyke mostrou sua habilidade única de fazer rir e emocionar o público de todas as idades. Seu carisma e seu incrível talento para a comédia física o tornaram um ícone no cinema, na televisão e no teatro. Nascido em 1925 no Missouri, Van Dyke começou sua carreira no rádio antes de dar o salto para a televisão. No entanto, seu verdadeiro estrelato chegou com seu papel no musical da Broadway Bye Bye Birdie, que lhe rendeu um prêmio Tony e o levou a protagonizar a versão cinematográfica em 1963. Nesse mesmo ano, Van Dyke conseguiu seu próprio programa de televisão, The Dick Van Dyke Show, que rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. Mas talvez seu papel mais icônico seja o de Bert, o encantador limpador de chaminés, em Mary Poppins. Sua atuação nesse clássico da Disney o tornou um nome conhecido em todo o mundo. E a cena em que ele canta e dança Chin Chin Xeree continua sendo uma das mais queridas da história do cinema.
Van Dyke continuou trabalhando nas décadas seguintes, protagonizando filmes como Cheat, Bang Bang e retornando à televisão com Diagnosis, Murder. Sua habilidade de transitar do teatro para o cinema e a televisão sem perder um pingo do seu charme. Assassinato. Sua habilidade de transitar do teatro para o cinema e a televisão sem perder um pingo do seu charme. É o que o manteve no topo do entretenimento por tanto tempo. Número 13, Morgan Freeman. A voz da sabedoria. Aos 87 anos, Morgan Freeman continua sendo uma das vozes mais poderosas e icônicas do cinema. Embora sua carreira tenha começado no teatro e na televisão, foi na grande tela que Freeman consolidou seu status como uma das figuras mais respeitadas de Hollywood. Com uma presença imponente e uma voz inconfundível, Freeman interpretou uma grande variedade de personagens. Desde golpistas de rua até presidentes dos Estados Unidos. E até Deus. Nascido em Memphis, Tennessee, em 1937, Freeman cresceu em uma família modesta e passou sua juventude sonhando em ser piloto de combate. No entanto, depois de um breve período na Força Aérea dos Estados Unidos, ele decidiu se dedicar à atuação. Começou no teatro e na década de 1970 se tornou um rosto familiar na televisão. Graças ao programa infantil The Electric Company, onde ele interpretava o popular personagem Easy Rider. Apesar do seu sucesso inicial, a grande oportunidade cinematográfica de Freeman só chegou nos anos 80, quando foi indicado ao Oscar pela sua interpretação em Street Smart. No entanto, foi seu papel em Driving Miss Daisy que o consolidou como uma verdadeira estrela de cinema. A interpretação dele do sábio e gentil Ock Colburn rendeu outra indicação ao Oscar e o catapultou ao estrelato. Número 14, John Astin, o excêntrico Gomes. Aos 93 anos, John Astin continua sendo lembrado pela sua interpretação única de Gomes Adandas na clássica série de televisão A Família Adandas. Com sua atuação excêntrica, Astin transformou Gomes em um personagem inesquecível, e embora tenha tido uma longa carreira no cinema e na televisão, para muitos fãs ele sempre será o cabeça da família mais estranha e querida da TV. Nasceu em Baltimore em 1930. Embora no começo sonhasse em ser matemático, rapidamente se apaixonou pelo teatro. Depois de estudar atuação, ele começou a trabalhar na Broadway, mas foi seu salto para a televisão que mudou sua vida para sempre. Em 1964, ele foi escolhido como Gomes Adandas, um personagem tão sombrio quanto cativante, cuja extravagância e amor pelo macabro fizeram se destacar em uma época de comédias familiares tradicionais. Embora a família Adandas tenha durado apenas 2 temporadas, o impacto cultural do programa foi imenso. E Astin se tornou um ícone da cultura pop graças ao seu papel. Depois da série, Astin continuou trabalhando na televisão, no cinema e no teatro, mostrando sua versatilidade como ator. Ele foi até indicado ao Oscar pelo curta-metragem Prelude, um projeto que ele mesmo escreveu, produziu e dirigiu. Número 15, Robert Redford, o herói de Hollywood. Aos 87 anos, Robert Redford continua sendo um dos atores e diretores mais influentes de Hollywood. Com uma carreira que abrange mais de 6 décadas, Redford deixou sua marca tanto na frente quanto atrás das câmeras, e sua contribuição para o cinema independente através do Festival de Cinema de Sundance. A indústria mudou para sempre. Nascida em Santa Mônica, Califórnia, Redford foi uma grande atriz e atriz de Los Angeles. Em 1936, Redford cresceu com uma dupla paixão pela atuação e pela conservação do meio ambiente. Depois de um período de vagabundagem pela Europa e pelos Estados Unidos, se matriculou na Academia Americana de Artes Dramáticas, em Nova York, onde começou sua formação como ator. A partir daí, sua carreira decolou, primeiro na Broadway e depois na televisão, com papéis em programas como Alfred Hitchcock Apresenta e A Dimensão Desconhecida. No entanto, foi seu papel em Bootcast de O Sundance Kid que o transformou em uma verdadeira estrela de cinema. Ao lado de Paul Newman,
Redford criou uma das duplas mais memoráveis da história do cinema. Ao longo dos anos 70 e 80, ele estrelou filmes icônicos como A Golpada, Todos os Homens do Presidente e O que Fizemos no Verão Passado, consolidando seu lugar como um dos grandes atores de sua geração.